Começamos mais um episódio de Inspira, Não Pira. E hoje nosso papo é sobre maternidade. Nós vamos falar sobre um capítulo aqui do meu livro, Agora Vai Maternidade, que já está à venda na Amazon e no site da editora, que é amamentação. Para falar de amamentação, vou deixar o livro aqui. Para falar de amamentação, minha convidada é uma convidada que teve um papel muito importante. Nem sei se ela sabe que ela teve um papel importante na minha maternidade, né? Na minha amamentação. Que é a Débora. Débora, muito obrigada por você estar aqui. Ela é enfermeira pediátrica e ela trabalha como consultora de amamentação. E você me ajudou muito com o seu Instagram, às vezes eu te mandava uma duvidazinha ali, você sempre foi muito acolhedora. Então, quando eu pensei, eu falei, não, é a Débora que eu quero que vá lá para conversar comigo. Outras pessoas me ajudaram também, eu fiz consultoria de amamentação também, mas você sempre teve ali um olhar bem acolhedor, bem gentil para falar comigo sobre isso. Então, fiquei muito feliz de você ter topado estar aqui comigo. Muito obrigada, Isa, pela oportunidade. Você me inspira também na maternidade, a sua profissão também. A gente vai aprendendo junto. Foi uma troca muito importante para mim também, pode ter certeza. Feliz. Mas o que eu quero falar sobre amamentação com você? Eu quero que a gente fuja do óbvio. Então, pensa em tudo que você fala com todo mundo de amamentação, é o que a gente não vai falar aqui hoje. Por quê? Porque nesse livro de maternidade, qual foi a minha ideia? Quando você for ler ele, você vai entender. Eu senti, quando eu fui mãe, que tem muita coisa sobre maternidade na internet. A gente vê as pessoas falarem sobre muitas coisas. Então, existe ali muita informação de coisas óbvias. Parto, tipo de parto, como fazer ter mais leite, sono, rotina de sono. Então, existe ali um monte de informação. E aí, eu fui atrás de todas essas informações. Só que quando eu virei mãe e a maternidade começou a acontecer para mim, eu vi que tinha um monte de outra coisa que ninguém falava sobre, que é muito relacionado à saúde emocional da mulher. Sim. Então, eu me peguei ali em muitas questões emocionais, angústia, sofrimento, ansiedade, por coisas que ninguém falou, né? Então, assim, algumas coisas me atropelaram na maternidade. Então, eu quero falar com você disso. Pode mesmo falar. Sendo mãe de 2, né? Também, né? Eu falo que cada amamentação, cada bebê é uma história. Uhum. E aí eu vi assim que foi tudo diferente. Então eu falei, esse livro eu comecei a escrever ele grávida do primeiro. E eu fui escrevendo, aí eu parava, escrevia, parava, aí veio outro, escrevi, parei. Então tiveram coisas que me atropelaram na maternidade. Sim, por exemplo, sim. Prematuridade. Eu não li nada sobre prematuridade. Nada grávida. Nem passou na minha cabeça que eu teria um filho prematuro. E assim, o que mais marcou a minha vida? A prematuridade. E ninguém falava sobre ela, sobre o que eu sentia, né? Então, tem muito disso nesse livro, sobre a parte emocional da mãe. E aí entra na questão da amamentação, que a amamentação, eu penso que ela tem um papel muito importante na maternidade. Mesmo que a mulher não amamente, vamos supor que ela não tenha uma história com a amamentação, mas ainda assim aquilo marca ela. O que você pensa sobre o papel, o quanto a amamentação impacta no maternar de uma mulher? Eu acho que, assim, da gestação e esse preparo que vem da amamentação, da gestação, as mães está melhorando, mas continuam órfãos mesmo dessa visão da amamentação, dessa abordagem da amamentação psicológica e biológica também. Aumentou a informação, mas até pelo desejo do parto normal, a amamentação por ser mais natural, né, instintivo, ela vem sendo mais difundida. Porém, a realidade, a vida real é muito diferente, né, Isa? Até da prematuridade, é bom a gente lembrar, e eu não sei se você viveu isso, o seu leite, quando a mãe ela tem um parto prematuro, o leite, o colostro, ele é mais rico, mais gordinho, mais rico em nutrientes para terminar esse desenvolvimento do bebê que não terminou intraútero, fora do útero. O corpo da mulher, de uma mãe de prematuro, né, de uma mãe que teve o bebê a termo, são diferentes. Ele entende e produz um leite materno, que é o primeiro leite, é o colostro, muito mais rico em nutrientes, gorduras, proteínas, imunidade também para esse bebezinho que não teve o desenvolvimento intraútero. Então, pode ter certeza que o seu leite foi muito importante ali na prematuridade também. Quando o Lucas nasceu, ele não podia, a questão que fez ele ir para a UTI é que ele não conseguia respirar.
Então, ele não podia sugar. Então, ele demorou 8 dias para ele poder mamar. Mas aí, nesse processo, eu fiquei lá na mão, no leite, na bombinha, no hospital. Tive todo o apoio ali do hospital evangélico para conseguir tirar o leite. Então, o leite que ele tomava era o meu leite pela sonda, mas era o meu leite, né? E isso trazia um conforto. Mas aí, eu quero começar te perguntando uma coisa. Você acredita, pode ser muito sincera, tá? Assim, na tua opinião, no teu conhecimento, o que a ciência diz, o que você pensa. A gente vê muito falar sobre a mulher ter leite ou não ter leite. E eu já ouvi pessoas falarem assim, não existe isso da mulher não ter leite. Toda mulher tem leite se fizer o que precisa ser feito. Ou, não tem... O que você pensa sobre isso? Vou unir a ciência com a realidade, tá? A ciência diz que 95% das mulheres, então de 100, 95 tem a capacidade de produzir leite suficiente para o seu bebê. Apenas 5 dessas vai ter a baixa produção real. O que é baixa produção? Ela, por alguma questão hormonal, pode ser porque o nosso cérebro é o que manda os hormônios ali para a produção de leite. É produzido na hipófise, a prolactina, por exemplo. E a mãe que tem um tumor ali na hipófise não tem a capacidade de produzir fisiológica, Ou a mãe que teve algum problema no desenvolvimento das mamas, na adolescência. A gente só termina o desenvolvimento mamário na amamentação. Olha que legal, né? A mulher só termina o seu desenvolvimento, a capacidade do desenvolvimento dela na amamentação das mamas. A mãe que tem a mama muito separada, bem pequenininha, ou uma bem diferente da outra, ali na puberdade, né? Já teve algum problema, uma má formação do desenvolvimento mamário, e aí pelas glândulas não terem a capacidade de produzir. Então, de 100, apenas 5... 95 têm a capacidade de produzir. Não tem esse problema real de baixa produção de leite. O que acontece nessas 95% das mães é alguma interferência no processo da amamentação, que a gente sabe que é muitas. E o que são essas interferências? Que pode ser desde a baixa rede de apoio, que nem você teve uma rede de apoio fantástica ali para começar a ordenhar, garantir a sua primeira produção de leite para o Lucas, mesmo estando distante dele, né? Ele não tendo a capacidade de sugar, você teve o apoio ali. A rede de apoio pode ser, a mãe não teve ajuda, né? Já começa com a fórmula ali na maternidade, já interfere na produção de leite. Tipo, apoio familiar, apoio profissional, porque às vezes precisa de investimento, mas hoje os bancos de leite das redes, tem uma rede brasileira de banco de leite, e o banco de leite mais próximo de cada cidade, ela também tem esse apoio para oferecer, e é gratuito, viu, Isa? Então, é interessante as mães lembrarem disso e buscar ajuda. Então, pode ser por falta de apoio, por informação mesmo, pode ser por interferência de bicos artificiais ou a própria mamadeira, que o bebezinho ele não tem a paciência de esperar os hormônios maternos, né? Quando a gente fala que a mamadeira é diferente do seio materno, é por isso também, além do bico ser diferente, ela não tem glândula mamária por dentro, que espera o hormônio, a cabeça funcionar, o estímulo, o leite vai muito mais fácil. E o leite, ele não fica lá 100% do tempo, não, né? Na hora que começa. Eu lembro que, amamentando, eu sabia falar a hora que meu filho ia querer mamar, que fazia isso, de repente fazia isso. Olha, enchia. Fantástico, né? Aí eu falava, ele vai querer mamar agora. Daí dava, 30 segundos, ele queria. Ou se eu ficava um tempinho longe, já era. Então, assim, o peito, ele é meio que... Ele fica sempre produzindo, né? Uma fábrica ali de... Isso, eu falo que o peito é fábrica, não é estoque. É pelo estímulo, às vezes você pensar no seu filho, seu instinto materno ali, o pensamento da mãe, porque envolve o hormônio da ocitocina do trabalho de parto, é o hormônio do amor. Então, a mãe só de lembrar do filho, às vezes você ordenhar do lado da incubadora que ele estava, ou ali do lado do bercinho, já estimula e já faz esse reflexo de ejeção, que é um choquinho ali que o leite enche. E 80% do leite é produzido durante a mamada. Eu falo que não é self-service, né? Não tá pronto ali. Ele é à la carte. O bebezinho pede, né? E é produzido na hora, fresquinho, pro bebê mamar. Só 20% é que a gente garante ali. O restante é esse estímulo que você vai sentindo quando o bebê pede.
Então, pode ser por interferência de bicos, pode ser por um estresse muito grande, tipo a mãe ter um choque emocional muito grande, né? O cansaço fisiológico muito grande, isso vai afetando. Aí pode acontecer que vai diminuindo essa produção. Mas mesmo em situações de guerra, em situações de desnutrição grave, porque a gente fala, vou fazer dieta, que não é recomendada, dieta durante a amamentação, porque, por exemplo, diuréticos, a gente precisa de água para produzir o leite, né? Então, não é indicado. Então, algumas interferências nesses sentidos que pode reduzir a produção de leite, tá? E o estresse emocional, que a gente sabe que é inerente do processo do pós-parto, né, Isa? Você acha que também entra, então, uma questão de resiliência? Sim. De possíveis desafios? Por que eu tô falando isso? Porque quando eu estava grávida e eu fiz uma consultoria de amamentação, eu aprendi muito sobre a parte do peito. Tipo assim, eu aprendi sobre a pega do bebê, o jeito que o bebê tem que pegar, o jeito que eu preparo a mama para o bebê mamar. Então, eu aprendi muito sobre isso. Só que eu não aprendi muito sobre as possíveis dificuldades que poderiam ter e que tiveram. Por exemplo, eu tive no comecinho, teve uns dias que eu fiquei com uma dorzinha, assim, acho que eu tive um ducto entupido, não lembro. Que é uma agulhadinha, é uma dor. E que se eu não tivesse o entendimento de que a amamentação, ela era muito importante e de que valia a pena insistir ali, de que tinha um valor naquilo e de que tem como solucionar, não assim, surgiu uma dificuldade e acabou a amamentação. Sim. Eu acho que eu tive um pensamento que ficou muito claro para mim, que era, a dificuldade não significa o fim da amamentação. E eu vejo que muitas mulheres veem a dificuldade como o fim da amamentação. O peito rachou, não vou mais dar mamar. E aí, você acha que isso existe? Ou você acha que não? Essas dificuldades, muitas vezes, elas representam, sim, o fim da amamentação. Eu acho que sim. E eu acho que essa é a parte que vai pegar mais a nossa geração. Como que a gente está lidando com o desconforto da vida, né? É a nossa geração e o que está por vir, né? A gente está com mais informação sobre a amamentação, nós estamos com mais apoios, mais profissionais ali, a própria consultoria de amamentação, mais recurso, porém, o jeito que nós lidamos com o desconforto, né? A resiliência mesmo a capacidade de a gente superar esse desconforto é o principal. E o querer, o desejo, né? Que te move. Tipo, o seu desejo, além do amor pela criança, né? Era a informação de que o leite era o melhor alimento, a imunidade, os benefícios. Ele previne câncer de útero, ovário. E quanto mais tempo você amamenta, mais os benefícios. Não vira água. Né? E para o bebezinho, muito mais. Desenvolvimento oral, o vínculo, né? Os nutrientes que o leite materno é específico para aquele imaturo, né? O estômago imaturo, intestino imaturo, previne alergias alimentares, alergias respiratórias. Então, assim, essas informações que fez você vencer os desconfortos 2, 3 dias ali. Não, essa dor vai passar, vou buscar ajuda, vou amamentar às vezes com dor, né? Vou amamentar à noite, que eu vejo que é um dos principais, eu falo que isso que eu ia te perguntar, qual que é o principal motivo dentro do teu trabalho que você, como consultora de amamentação, vê que levam as mulheres a não vou nem falar desistir, porque não quero colocar o desmamar como uma coisa em que a mulher desistiu por uma escolha. Mas o que você acha que é a principal causa de interrupção da amamentação? Hoje é o pouco leite. Assim, falado, né? Verbalizado. Que assim, o meu leite acabou, sem a consciência de que esses fatores, a falta de rede de apoio, a falta da família, a mamadeira que foi colocada precoce, sem a real necessidade, sem avaliar a mamada da mãe, o que estava, por exemplo, o bico doendo, né? A mãe às vezes acaba só oferecendo uma mama e a outra deixa, baixa a produção. Como ela é fábrica, ela é produzida com estímulo, se não produziu, não tem. Então, hoje, um dos principais motivos é o pouco leite. E ela justifica, às vezes, por qualquer dificuldade ali de interferir, o estresse emocional muito grande, desculpa, Isa. A dificuldade dela com a própria incapacidade de produzir. Não depende só dela a amamentação, né? Depende de um bebê que sabe sugar,
Hoje nós temos muitos casos de mães que só ordenham por alguma dificuldade oral do bebê e oferecem na mamadeira. Então tem outras formas de manter o aleitamento materno por ordenha, por exemplo, extração, e oferecer para o bebê, se você quer manter os benefícios do leite materno, né? Mas aí nesse caso... Entre outras coisas, a dor, né, a fissura mamária, são os que as mães mais referem. Uma das pesquisas que eu fiz nos estudos, né, de aleitamento materno era o porquê do desmame precoce. E é o pouco leite e a dor, a fissura mamária, as principais causas. O que é o desmame precoce? Antes dos 6 meses, que o bebê ele só precisa do leite materno até os 6 meses de idade. Não precisa de chá, água, nada. Ah, não. Então ele precisa só do leite materno. Só. Não, do jeito que você falou assim, ele só precisa do leite materno até os 6 meses. Ficou parecendo que ele só precisava até os 6 meses e não depois. Não, sim. Não, ele precisa só do leite materno até 6 meses. Isso, até 6 meses de vida. Aí a vida. recomendação é de que de 6 a 1 ano seja feita a introdução alimentar e continua sendo o principal alimento ainda para esse período de adaptação do bebê com os alimentos. O leite ainda continua o principal alimento e até os 2 anos ou mais. Isso está no livro aí, acertei nessa daí. Organização Mundial de Saúde, as informações ali. A minha primeira filha eu amamentei até os 3 aninhos e a segunda filha até 2 anos e 2. O meu eu amamentei o Lucas há 2 anos e 3 meses e o Felipe 1 ano e meio. O Felipe eu desmamei por foi motivos meus mesmo, assim, bem decidida. Sim. Eu tava muito cansada, muito, e eu lembro que eu mandei pra minha obstetra assim, eu falei, Cássia, eu acho que eu tô com depressão. Eu acho que eu vou num psiquiatra ou eu vou numa endócrino, porque alguma coisa tá errada comigo, porque eu não sou assim. Aí ela falou pra mim, vai numa endócrino, porque eu te conheço, eu não acho que você tá com depressão. Aí vai. E aí a gente fez um mapeamento assim da minha vida toda e a gente viu que não tinha mais como eu ficar sem dormir, porque meu filho mamava muito à noite. Ele era o tipo bebê que mama demais, assim, à noite. Tinha noite que eu acordava 8 vezes para dar mamar, sabe? Era a cada 40 minutos. E eu não aguentava mais. E ele já estava comendo, e aí eu também tinha que fazer umas outras coisas de saúde que eu ia precisar já estar sem dar mamar. E eu falei, não, então eu vou desmamar. Respeitou o seu limite. Foi bem eu nunca chorei, nunca me senti culpada. Foi bem assim, eu senti que eu estava super pronta, ele também. Foi diferente do que o do Lucas, que eu desmamei grávida, né? Não porque precisava, mas eu também. Eu senti que eu falei, não quero amamentar 2 ao mesmo tempo. Sim. E aí desmamei. Mas eu acho que isso é importante a gente entender o que é de fato um desmame precoce. E um desmame que igual, foi antes dos 2 anos, guiado. Mas foi saudável para mim e para ele, né? O precoce até, tipo, ele até 1 aninho a gente fala que ainda é precoce, mas principalmente nos primeiros 6 meses de vida, em que aquele sistema gastrointestinal também é imaturo ainda, né? Ele só precisa do leite para ser digerido. E eu falo que a fórmula artificial, a proteína dela é derivada do leite de vaca. A vaca produz para um bezerrinho, né? Tipo o leite dela. Então, quantos quilos nasce um bezerro? Quantos quilos nasce um recém-nascido? E o desenvolvimento dele é diferente. Um dos mitos, né, que é muito comum e que enfraquece... Isso que eu ia te perguntar. Quais são os maiores mitos de amamentação que você ouve no meio de amamentação? Assim, quais são as informações mais... Você fala, não, isso aqui é absurdo. O bebê dorme mais com a fórmula. Sim. Tipo assim, um dos mitos, né? Meu bebê não vai dormir na amamentação. Ele dorme mais com a fórmula porque ela é de difícil digestão. É igual você comer aquela feijoada no domingo à tarde, no domingo quente, e você vai precisar... Você não consegue ficar correndo, Mas né? então isso não é um mito, então isso é verdade. Porque o bebê dorme mais com fórmula? Não necessariamente. Porque, assim, o sono é um mito que envolve vários fatores também. Tipo, é um dos mitos, média, né? É média ali, é média. Porque, pode ser assim, que o bebê durma mais, gente. Pode ser. Tem um monte de mãe que desmama, no caso, assim, o meu bebê, que nem no seu caso, acorda 8 vezes à noite. Desmama e o bebê continua acordando 8 vezes à noite. Ou tipo 5, 4. Os meus também desmamei. Não que dormiu a noite toda, mas os despertares melhorou diminuíram, assim, 80%. Isso. A associação do sono. Aí a gente vai no sono infantil. Quando a gente pensa no sono da criança,
que é diferente do adulto, que tem os 40 minutinhos lá, só que ele acostumou a voltar a sugar para voltar a dormir, né? E como o bebê às vezes acostuma com naninha, com chupeta, não só com o seio materno, mas o seio materno tem o plus da mãe, né? Que tá ali junto com a aconchego. De certa forma, ele só mudou o que ele faz, porque hoje, por exemplo, se ele desperta, ele tem 2 anos e 5 meses, o Felipe. Se ele desperta, para ele voltar a dormir... Ele precisa de ajuda. Sim. Ele precisa ser eu. E ele só faz assim, ele só põe a mão aqui no meu pescoço e dorme. Se for meu marido, ele vai demorar 1 hora pra dormir. Se for outra pessoa, ele vai demorar 1 hora pra dormir. Mas eu não preciso fazer nada, não preciso falar nada, eu só entro. Ele só põe a mão aqui no meu pescoço e aí ele dorme. Vai assim, 30 segundos. O entender o sono da criança também, que faz a gente fortalecer a amamentação, no caso, né? Eu tô falando até pros pequenininhos, mas você viu que o seu desmame, a criança também estava mais desenvolvida, né? Ele viu que também ele desperta 1, 2 vezes no máximo hoje? Então. E se despertar. Mas ele ainda precisa dessa ajudinha que é para voltar a dormir. Da mesma forma o adulto. A gente dorme de ponta cabeça, né? Em qualquer cama, de luz acesa, com qualquer travesseiro? Não. Então a gente também precisa ali de uma associação, de um conforto para dormir. Da mesma forma o bebê. Principalmente recém-nascido, que estava ali sendo chacoalhado o tempo inteiro no intraútero, né? Com o barulho da mãe o tempo inteiro. De repente a gente quer que eles fiquem retinho num berço, né, com a roupinha, e isso não acontece. É por isso que as mamadas noturnas também é um desafio para as mães. Outro mito é do leite fraco. Isso, esse era um que eu queria que você falasse. Existe um leite fraco e um leite forte? O que existe, Isa, é claro que uma mãe, os nutrientes de uma mãe, né, saudável, que tem uma dieta saudável, enriquecida com calorias, a gente gasta 500 calorias a mais por dia amamentando, no mínimo. Por isso que ajuda a emagrecer no pós-parto também. Então, assim, ela vai ajudar nesses nutrientes do leite, mas não é só isso. Tipo, a gente tem estudos na África que as mães salvam os bebezinhos dando, as mães desnutridas tiram o melhor delas pro bebezinho, né? O que acontece às vezes, a mãe que tem muito leite, ela tem, o leite materno, ele é suficiente por nutrir o bebê por completo, hidratação, gordura, nutrientes, né? Então, ela tem uma porção de água também. O primeiro leitinho que sai ali pro bebê, ele é mais rico em água, ele é o mais fraquinho, entre aspas, de gordura, né? Então, eu achava que era o contrário, eu achava que o primeiro era mais gordinho. Não, se você começar a ordenhar, tipo, no começo. Não, o primeiro você diz assim, o começo do leite, de qualquer fase. A gente estava falando do colostro, tá confundindo. Não, isso. Na hora que qualquer fase da amamentação, é o primeiro leite que sai. O colostro, ele é gordinho por inteiro, eu falo que é uma gemada. Porque eu falei, né? Até amarelo. Isso, ele é uma gemadinha, por isso que pequena quantidade dele é suficiente pro estômagozinho do bebê, que é pequenininho. Agora, depois, a mãe já em amamentação, que já desceu o leite, o primeiro leite ele é mais rico em água, sais minerais, né, algumas vitaminas, e o que vem logo depois, ele já vem com mais teor de gordura. Quando a gente dá massagem, a gente ajuda esses glóbulos de gordura a soltar pro leite. Eu falo que é uma manteiga na geladeira. A gente precisa da massagem para soltar pro bebê. Então, a mãe que tem muito leite, concorda que a porção inicial vai ser maior. E o bebezinho que é estômago, é muito pequenininho, ele não consegue chegar no leite rico em gordura. Entendeu? Quando ele é mais pequenininho. Então, se a mãe tá com bastante leite... Então, assim, não é que o leite é fraco, ele é até mais azuladinho, mais aguadinho no começo. É que ele também é rico em hidratação. Mas se você espera o bebê mamar bem, a sua mama fica leve, ele vai pegar as 2 porções do leite. E a gordura, ela vem aos poucos, não é só do final da mamada, tá? Então, assim, uma das medidas que a gente fala, o bebezinho que não ganha peso, tá com dificuldade de ganho de peso e a mãe tem muito leite, é ordenhar esse início e oferecer já o meio pro final da mamada. Essa é uma informação que eu não conhecia, eu não sabia disso. Mas então não existe assim, uma mulher que tem leite fraco e uma mulher que tem leite bom. Não.
Tem gente que tem isso, não? Sim. Uma tem leite fraco, Todos, outra... o que a Isa produz é o melhor para o Lucas. Foi o melhor alimento e o melhor, foi exatamente o que ele precisava para aquele período de vida dele. Então, cada mãe produz o suficiente para o seu bebê, né? Se não tem essas interferências aí. E de nutrientes também. Tem mais de 1 milhão de nutrientes, inclusive células vivas, célula-tronco, hormônios que falam o dia e a noite para o bebê. Até a irritação de uma mãe, né? A gente consegue passar até por hormônios ali pelo leite materno, que nenhuma fórmula, nenhum outro leite tem. Então, não existe leite fraco. É outro mito que não existe. E outra coisa que eu queria perguntar sobre mito também. Existe assim, ó, isso aqui faz a amamentação parar, e isso faz diminuir ou aumentar de alimentos, assim, isso atrapalha a produção de leite, isso melhora a produção de leite? Por exemplo, hortelã, menta. Ajudam ou atrapalham? Atrapalha. Ai, não sabia. Os diuréticos, né? Tipo chá de cavalinha, essas coisas que faz a gente eliminar água, diminuem a produção de leite. Mas, por exemplo, canjica, o povo fala, canjica ajuda na amamentação. O que ajuda? É caloria, né? Ah, tá. Então canjica e brigadeiro... É a mesma coisa. Tipo, Entendi. a canja de galinha, né? Além de ser um cuidado, normalmente você não vai fazer a canjica. Quem faz a canjica para a mãe é alguém que vai trazer ali. Então, a gente tem ali caloria, a gente tem o cuidado dessa puérpera que tá ali, né? Frágil ali, né? Mas então não é a canjica em si, não é que a canjica tem uma propriedade. Sim, não, é igual a não. cerveja preta. Tipo, ela tem a cevada. Não, aí, gente, mito. Canjica mito. E cerveja não é desculpa para se cavar aí na tigela de canjica. O que a gente tá falando é entendendo os mitos, né? Entendi. De onde vem os mitos. Entendi. Então, na verdade, eu penso que a canjica, ela tem essa fama porque ela é calórica e ela tem líquido. Tipo assim, ela tem líquido, ela é calórica e tem o cuidado de alguém que leva. Mas seria né? muito melhor, por exemplo, então, uma coisa calórica e saudável, isso, que não fosse com tanto açúcar para essa mãe. Entendi. Isso, tanto leite de vaca, né? Que alguns bebês, as minhas foram alérgicas a leite de vaca. Os meus, graças a Deus, não tiveram nada. E a gente passa a proteína do leite, a gente passa pelo leite, né? A cerveja que tem o álcool também diminui a produção de leite. Você acha que existe algum fator genético ali que faz uma mulher produzir muito leite ou menos leite? Sim, assim, tem o fator de desenvolvimento mamário, né? A gente tem as mães que tem, que nem eu falei, as mamas menorzinhas, mas é a glândula. A gente tem que ver se tem glândula mamária. Outro mito que eu quero perguntar, tamanho do peito tem a ver com isso? Porque eu não tenho peito praticamente. E você teve eu tive muito leite, mas assim, muito leite. Eu nunca conheci alguém que tenha tido tanto leite que nem eu. Eu doei leite pro hospital mais de 1 ano. Olha só. E assim... potes e potes. Meu congelador era... E assim, se eu não tirava, o negócio... E o peito nunca pequeno. fiquei com o peito grandão. O peito pequenininho aqui, ó. Tá? Todo mundo tá aqui de prova. Que nunca tive. Nunca fui... tanto é que grávida, eu nem pensava muito sobre amamentação. Porque eu nem... Sei lá, não achava que talvez eu amamento. Não sei. Mas eu tive muito leite. E eu não consigo olhar assim, o que foi que... muita gente fala assim pra mim, mas o que você fez? O que você faz? E muitas mães, quando estão amamentando, ficam nessa agonia, nessa angústia. Mas o que você fez? Mas sempre, assim, eu andava de toalha no peito. Aqui, eu punha toalha dentro do top, porque meu peito vazava o tempo inteiro. O que eu acho, assim, além dos motorzinhos, você tem a história do motorzinho aí bom, dessa fábrica. Você tinha as glândulas produtoras. Que é fisiológico natural. Fisiológico. Só que, assim, a 95% das mulheres tem. Hoje, a gente tem disruptores endócrinos, que a gente plástico, essas coisas ruins, de agrotóxico, tudo que mexe com a puberdade feminina pode afetar as glândulas mamárias. Entendi. Então pode ser que alguma coisa na minha vida possa ter Isso, novos estudos estão vindo por aí, né? Porque eu acho que aumentou muito da nossa geração. Mas cirurgia de mama, redução de mama, que mexe com essa glândula, né? Que tira o caminho dela, que eu falo que é uma couve-flor ao contrário. As glândulas são as florzinhas e o caule ali é onde desemboca. Se a cirurgia, e é muito comum no Brasil, a redução de mama. Se ela pega os ductos, a gente perde o caminho. Por mais que você produza, você não consegue extrair. E o que você falou do tamanho da mama. O que dá tamanho para a mama é a gordura. Não é a glândula mamária. Ah, tá. Então, assim, você tem pouca gordura nas mamas, mas você tinha muita glândula mamária.
Entendi. Né? Seu desenvolvimento mamário foi muito bom. E o psicológico, que eu acho que influencia muito. Então, assim, fluía. Que você falou, eu nunca fiquei tão cheia, né? Tipo... Então, assim, você deixava fluir. Né? Por mais que você teve um bebê prematuro. Não, é isso que eu ia falar. Meu primeiro ano do Lucas foi muito difícil, muito. Eu tive estresse pós-traumático por causa da UTI, eu fiquei muito complicada, foi puxado. Então, quando eu penso no estresse, eu pensaria, gente, eu não sei como eu tive leite. E eu nunca dei mamadeira, eu não, tipo assim, eu não porque eu nunca precisei. No meu enxoval, eu comprei 16 mamadeiras, eu tinha todo o kit da Avente, o secador, e eu nunca usei, porque nunca precisou. Então, isso é uma coisa que eu fiquei assim, gente, quando as pessoas respondiam, tem uma coisa até que é um testemunho meu, e pode ser que tem gente que acredite ou não, mas quando o Lucas nasceu e ele foi para UTI, eu lembro que o pior sentimento que eu tive foi de impotência, do tipo, meu Deus, não dá pra fazer nada, que eu não posso fazer nada. E eu lembro que eu falei assim um dia para uma enfermeira, o que eu posso fazer por ele? Aí ela falou, olha, sinceramente, você pode tentar tirar leite. O que você pode fazer de cuidado para ele agora, que não é o que a gente está fazendo, é tentar tirar leite. Quando ela falou aquilo, eu lembro que eu peguei óleo de unção de igreja. E aí eu fui no banheiro e eu ungi o meu peito. E eu falei, Deus, se a única coisa que eu posso fazer é a amamentação, eu quero colocar diante de ti a minha amamentação. Eu quero que o Senhor cuide do meu leite, da minha produção. E tudo que eu puder fazer para ter leite, eu vou fazer. E eu lembro que eu fui pro banco de leite lá do hospital e no comecinho eu ainda não tinha descido ainda o leite, então eu ia tirando assim com a mão mesmo no copinho. É mais fácil. E eu lembro que meu peito ficou até assado de tanto que eu apertava, mas saía. E eu comemorava cada gota que saía. E eu continuava. E aí, então, quando alguém fala assim pra mim, o que você fazia pra ter tanto leite? Toda vez que alguém me pergunta isso, eu pensava assim, eu orei, eu coloquei a minha amamentação diante de Deus. Então, quando eu consegui amamentar, daí não era uma possibilidade pra mim parar, porque eu pensei, pô, mas eu pedi pra Deus isso, Deus me deu, agora eu vou ceder. Tive momentos que eu tive vontade de desistir. Sim. Só que eu sentia que eu tinha que honrar aquilo lá que eu pedi e eu tive, entendeu? E olha só, Isa, você tinha tudo mesmo para desistir. Esse lapso, né, de um bebê que fica distante da mãe prematuro e esse tempo da descida do leite, você poderia ter atrasado muito mais a sua produção de leite. Eu falei que é mais fácil tirar o leite por ordenha manual. Não que seja fácil, viu? Porque as mães têm muita dificuldade de ordenha manual. Mas no comecinho, as gotinhas do colostro, que é mais viscoso, tudo. Não, eu lembro que no primeiro saiu, tipo assim, um tanto assim só. Mas eu pensava, não, é o que não ele interessa. precisa. O que eu conseguir tirar, eu vou tirar. E com certeza fez a diferença para a saúde dele, né? E você venceu essa parte. Então, eu acho que o desejo de amamentar, né? O ressignificar, né? O desafio, tipo, é isso que eu tenho que fazer pelo meu filho. O que você tem agora? Você nutriu, eu falo para as mães, vocês geraram um bebê, né? Dentro de você, o mesmo sangue que você nutriu o seu bebê, você tem para produzir leite. Você só tem um motorzinho diferente ali do útero, né? Mas para aumentar a produção de leite, então, voltando no que eu tinha falado do baixo leite, não, eu sei que você tem um suplemento, né? Isso. Conta um pouquinho do que é ela tem um suplemento, um produto, contextualizando vocês. Ela tem um produto que chama Mais Leite. Isso. Viver as mães, essa queixa frequente das mães, o pouco leite é o que mais faz o desmame precoce. Eu tive uma filha com dificuldade de sucção também e afetou a minha produção de leite, porque se ela não extraía, e eu não extraía com bomba, não tinha estímulo para produzir. Foi minha segunda filha. Eu falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa que ajude as mães a ter o leite junto com esses cuidados da amamentação. Existem ervas que auxiliam na produção de leite. Funcho, erva doce, algodoeiro, extrato de algodoeiro, tintura de algodoeiro, fenogrego. E são que coisas é uma que não estão no nosso dia a dia, né, de Então, alimentação. A erva doce e o funcho é mais comum, mas assim, que as mães falavam, né, do chá no pós-parto. Mas das duas ervas que a gente tem mais evidência científica, o fenogrego, que é uma sementinha derivada de soja, e o algodoeiro, que ajuda a estimular a produção, que por gerações de mulheres elas faziam para ajudar a estimular
naturalmente essa produção hormonal da prolactina. O fenogrego auxilia em todos os hormônios, feminino e masculino também. Então, assim, ele vai auxiliar naturalmente o que você tem de melhor aí no seu organismo. Aí você desenvolveu um produto com essas substâncias. Isso, aí tem o Mais Leite, que é a nossa loja de apoio à amamentação, que tem os extratos, o Gotas e o Blend. Um é suplemento com vitamina C para ajudar a imunidade pós-parto, que a gente sabe que diminui também, né, Isa? E o Blend, que tem o fenogrego, que é mais forte, indicado para as mães que tem cirurgia de mamas ou baixo desenvolvimento glandular. Então, esse que é o indicado para quem quer produzir mais leite. Os dois são. Os dois são. Mas um é mais para o estresse, é aquele mais leve para a descida do leite, e o outro é para que olha tem que mais legal. força. Então, as mamães que estão nos assistindo, Obrigada. procurem aí o produto dela. E o nosso suporte, né, esse apoio que as mães precisam emocional, é a minha missão, né, é a base da Mais Leite. E os extratos, porque sem o apoio, a mulher não vai... para ressignificar ela, que ela é capaz de nutrir o bebê. E nós temos 2 mamas, por isso que mãe de gêmeos também consegue amamentar, quando realmente tem o apoio e o desejo. Nós temos 2 mamas para nutrir um bebê. E sabe o que eu acho? Que uma questão também da parte emocional que existe é as dificuldades que as pessoas não falam para não parecer que está reclamando, mas aí ao mesmo tempo a gente não trabalha e não lida com elas, que é o que eu te falei na hora que você chegou aqui. Falei, se falasse assim para mim, Isa, qual que é a maior dificuldade da amamentação? Para mim, a maior dificuldade da amamentação não tem nada a ver com o peito. Não tem a ver com o peito, com o leite vazando, nada fisiológico. Para mim, eu achava a amamentação muito solitário. Muito solitário. Eu amei amamentar, eu amava os momentos de amamentar, mas na maior parte do tempo eu me sentia muito sozinha por amamentar. Porque você acorda de madrugada para amamentar, não tem ninguém conversando com você. Você está numa festa, você sai da festa para amamentar, você sai da conversa porque o bebê quer mamar. Quando você consegue ir na festa, né? Ou você tem que deixar, ou leva junto, né? Ou deixa. Não, mas você entende, você está numa mesa que tá jantando. A vida social muda. Aí o bebê quer mamar. Você não vai pegar aqui o bebê no meio de uma conversa de barulho, com luz e tal, você vai ali para um lugar. Então era solitário, você acaba fazendo muitas coisas em função disso e não tinha um apoio ali mesmo de, não vai vir a festa inteira aqui comigo. Várias vezes meu marido, eu falo assim, nossa, eu não sabia que aconteceu isso. Aí ele falou, nossa, mas onde você tava? Aí eu falava, tava dando mamar? Eu não tava nessa hora na festa, né? Então tem isso, que as pessoas não falam muito sobre isso. Na tua experiência, não como profissional, como mãe, o que você achou mais difícil de amamentar? Não, é essa mudança mesmo de vida social, eu tô retomando agora, eu não sabia nem como me vestir direito, sabe? A gente gravou um episódio sobre consultoria de estilo para as mães, porque isso foi uma dificuldade para mim também. Por exemplo, as roupas. As roupas têm que mudar, porque você tem que pegar uma roupa que dá para você amamentar. Então, e ninguém fala sobre isso. Fala todo mundo da fissura, do bico, do peito, da pega, mas não sobre essas dificuldades. E é um dos motivos que faz a mulher desistir também. A perda de identidade, a perda de vida social, né? Hoje a mulher é muito cobrada por diversas funções, desde profissional e nós não somos preparados para ser mãe, Isa. Né? Você foi formada para ser emocionalmente? Eu falo isso, tanto é que o livro fala o que você realmente precisa saber antes de ser mãe. Por quê? Porque a gente entende meio que o ser mãe hoje é como se fosse cumprir um roteiro. Sim. A gente casa, daí a gente tem filho. E daquele manualzinho top, né? Só que daí não tem uma coisa que prepara a gente emocionalmente. E eu acho que uma dificuldade de hoje em dia é que o mundo hoje, ele gira muito em torno sobre a gente mesmo. Então, não gosto de falar o termo, mas hoje em dia as pessoas estão mais egoístas. Sim. Então, e a maternidade, ela é o oposto do egoísmo, porque ela é um eterno servir. Doar-se o tempo inteiro. E não é um servir ruim. Quando eu falo a maternidade é um ato de servir, eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que é servir. Servir é difícil. Sim. Servir, você precisa se deixar ali em segundo plano, porque tem outra coisa, outra pessoa em primeiro plano. E eu acho que se eu tivesse que deixar assim, uma mensagem sobre maternidade no geral para as mulheres, é assim, entendam, gente, que ser mãe é difícil. Sim. Mas é um difícil que vale a pena. Hoje em dia a gente vê na internet todo mundo querendo falar ou que é difícil, e daí todo mundo acha que é ruim, ou, não é difícil, daí todo mundo quebra a cara, porque vê que é difícil, porque é difícil. Só que é um difícil que vale a pena. Então, a amamentação é um desses desafios que valem a pena. Sim, você saber que você está fazendo algo pelo seu bebê, a conexão com o bebê, ela é muito boa. A saúde do bebê, você vê, meu filho, primeira vez que ele tomou antibiótico, ele tinha 3 anos. Sim.
Então, assim, pode ser que seja amamentação e pode ser que não seja, mas eu prefiro acreditar que eu tive Sim, participação nisso. Com certeza. E hoje concorreu o Prêmio Nobel, os estudos que mais tempo amamenta, quanto mais tempo você amamenta, maiores os benefícios até para a mulher, que eu falei do câncer de ovário, mama, né? Útero, pelos hormônios do bem circulante na mulher. E também o QI mais elevado e nível socioeconômico está concorrendo o Prêmio Nobel. É esse estudo brasileiro que estudou as crianças de 0 a 35 anos. Os bebês... As crianças de 0 de 0 a 35. Os adultos de 35 anos que tinham o QI mais elevado e o nível socioeconômico mais elevado foram amamentados por mais tempo. Então foi o primeiro estudo que ultrapassou a parte biológica, que a gente fala muito dos benefícios biológicos, né? E sabe uma coisa que também complementando isso daí, que eu acho que é importante a gente falar, e eu trago isso no livro também, que é como a gente não precisa mudar a verdade, mudar os fatos para caber na nossa realidade. Né? Eu acho até para as mães que amamentam ou as que não amamentam, as que amamentaram ou as que não amamentaram, a gente precisa ter uma segurança pessoal suficiente para entender que existe uma verdade sobre o que a ciência diz do que é bom, o que não é, o que é melhor e o que não é. E isso não precisa mudar como eu me sinto diante disso. Então, por exemplo, eu, Isadora, meu sonho era ter parto normal. Eu queria muito ter parto normal. E eu tive 2 cesáreas. Sim. Não é porque eu tive 2 cesáreas que eu vou sair agora falando assim, mas parto normal e cesárea é a mesma coisa. E nasceu do mesmo jeito. Não. O parto normal, ele continua tendo muitos benefícios que quando a cesárea, quando ela é necessária, tudo bem. Mas se a gente tivesse que escolher, o parto normal, ele é melhor no sentido pra de mãe, saúde. Pro bebê. E aí eu não posso invalidar isso. E eu vejo que isso acontece um pouco com a amamentação. E isso enfraquece as mães, até as filhas que estão amamentando. Porque fica uma ideia do tipo assim, mas amamentar com fórmula e amamentar dá na mesma. Não dá na mesma. Tá tudo bem se você não conseguiu amamentar. Tá tudo bem se precisou interromper essa amamentação. Mas isso não pode mudar o fato de que a amamentação existe sim um benefício nela e um ganho, né? Não apoiar, né, a sua amiga, a sua filha, né? Ninguém da nossa família teve leite. Então, assim, muitas mulheres já pra que você fica se esforçando assim, dando mamar? Dá mamadeira, é bem mais fácil. Sim. Não é só isso, assim. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de pra acolher a gente não pode desmerecer outro. Sim. Eu lembro que um dia eu vi um post, assim, que era sobre o Dia Mundial da Amamentação. Aí alguém comentou assim, nesse post, não podemos esquecer também das mulheres que não amamentaram. Não, gente. Hoje é o dia da amamentação, nós vamos celebrar as pessoas que amamentaram. Isso. Vamos, então, em um outro dia, em um outro contexto, acolher as mães que não amamentaram, e tá tudo bem, porque ninguém é menos mãe que isso. Eu tenho esse entendimento. Sim. Mas não desmerecer, não tirar. Eu acho assim, até valorizar os dias que você amamentou, os dias que você conseguiu amamentar, fizeram a diferença para o seu bebê, né? Pensar nisso, ressignificar isso. Eu acho que o ressignificar, o autoconhecimento, né, que você falou ali da segurança, né, de você amamentar, é o que faz a diferença na nossa maternidade. E para mim, a maternidade é um eterno desenvolver do autoconhecimento. Nossa, eu falo que não tem nada que faz a gente evoluir mais como pessoa do que a maternidade. Mas é isso, eu acho que se tivesse que deixar uma mensagem assim, de amamentação, o que eu queria falar para as pessoas que estão assistindo a gente é que a gente precisa de menos regras para o processo de amamentação. A gente precisa de informação verdadeira e uma honestidade com nós mesmos sobre as nossas escolhas, né? Porque eu vejo que acaba trazendo muitas feridas ali. Eu não consegui, eu desisti. Não é, a gente não está ali numa competição para ver quem é melhor, quem é pior. A gente precisa da informação verdadeira, que essa verdade, os estudos são os estudos e não tem como a gente contestar isso. E a gente tem que ter uma honestidade de até onde eu vou, até onde dá para eu ir, até onde eu quero ir, para a gente ficar em paz com isso, mas entender que os desafios existem. A gente tem que abraçar esses desafios e ressignificar eles para que a gente consiga passar por isso de uma maneira mais leve, né? Vai precisar dedicação, né? Vai ter os momentos de solidão, né? Ressignificar que, assim, a solidão, às vezes a gente tem tudo aquilo que a gente sonhava, né? Que era o seu bebê com você ali.
ressignificar as dificuldades e lembrar o que te moveu chegar até ali, né? Para conseguir vencer essas dificuldades. É claro, respeitando os limites. E saber que a dificuldade é temporária. Ela tem ela tem uma um prazo fase. Pra acabar. Uma fase. Aquela coisa já é fase. Mas é verdade. Passa Chega uma tão hora rápido que passa mesmo, né? a fase. Igual agora eu já tô pensando no terceiro. Por quê? Porque passou as fases ali do segundo, né? Então, as fases passam. Mas o mais importante é a gente acolher ali como a gente tá se sentindo, as nossas dificuldades, não ficar se julgando. Igual assim, às vezes eu chorava dando mamar de madrugada. Ai, que dramática, devia agradecer que tá dando mamar. Eu tinha um sentimento de gratidão, mas eu também estava sozinha, e eu me sentia sozinha, eu me sentia cansada. Como que tava, né, os seus hormônios, o seu emocional, o importante é falar isso, que bom que teve a doutora Cássia que acolheu ali, né? E a gente poder sentir que a gente tem voz. Eu acho que as mulheres têm muito medo ali também de um julgamento, enquanto mãe, eu tenho que ser mãe feliz, eu tenho que ser mãe leve, eu tenho que ser mãe isso, eu tenho que ser mãe aquilo. A gente não tem que ser nada. A gente tem que ser mãe. Cada dia é um dia. Cada dia é um então, dia, né? Isso, Mas eu acho que é muito importante a gente ter essas informações de mitos, porque as pessoas são muito metralhadas ali com informações que às vezes não são verdadeiras, e acaba ali, tá lá a mulher comendo 10 quilos de canjica por dia, engordando, ficando mal com o espelho e tal. Então, uma informação errada, ela pode desencadear ali um monte de outras coisas na vida, né? Então, a informação verdadeira, ela tem muito valor. E que legal esse momento, que legal você abordar essa parte, porque a gente fica só na técnica, a gente sai do social, do psicológico, né, do emocional. Parabéns, Isa. Obrigada. Muito obrigada por ter topado, né, o convite. Se alguém precisar de dúvida, de ajuda, procurem, conheçam o trabalho da Débora, os produtos dela da Mais Leite, porque eu acho que nesse momento, a mãe, toda mulher, ela precisa de você fala assim, a mulher precisa de uma coisa na maternidade, acolhimento. Eu acho que é o principal. Então, assim, acolham as dificuldades, os desafios, procurem ajuda, procurem pessoas que acolham vocês, para que a gente passe por isso de uma maneira que a gente mude as coisas não precisam virar feridas, né? Essas angústias, as dificuldades, a gente se ressignifica e tem ali uma experiência diferente. Muito obrigada. Obrigada a você.